solitário Augusto dos Anjos. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como em carniçaria o aço das facas incisivas cortas. Mas tu não viestes ver minha desgraça, e eu saí, como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas da tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Augusto dos Anjos, esse poeta singular que vem nos falar, né? E é sobre ele que a gente vai conversar. Vamos começar nossa aula? E aí, galerinha, então como vocês viram, né, a gente vai estudar sobre Augusto dos Anjos, poeta que a gente normalmente estuda ou no parnasianismo ou no simbolismo. Mas aqui tem uma polêmicazinha. Os literatos, as pessoas que estudam literatura, elas não entraram em consenso com relação a onde que se enquadra Augusto dos Anjos, né? É no parnasianismo, aquele apego à forma, que o Augusto dos Anjos escreve muito soneto, como esse que você acabou de ouvir, ou é simbolismo, pelo misticismo, pelo mistério, pelos temas, pela sonoridade que ele traz em seus poemas. Então, ele deixa muita dúvida aí se ele se enquadra no parnasianismo ou no simbolismo. Sabemos que ele está ali no final do século XIX, né? Que no iníciozinho do século XX, então alguns literatos também direcionam ele para o pré-modernismo, que é a nossa próxima escola literária. Ele está ali, no meio, né? Eu costumo dizer que Augusto dos Anjos não pertence a nenhuma escola, ou então que ele pertence a uma escola, a escola Augusto dos Anjos. É um poeta singular, né? É um poeta que deu à poesia a sua cara. Ele não buscou elementos em nenhum lugar, ele fez a sua própria poesia, e a poesia de Augusto dos Anjos é maravilhosa, profunda, como a gente viu essa do solitário, né? Com temas que vão mexer com a nossa alma, que vão mexer com a nossa estrutura, certo? Vamos apresentar primeiro, né? Augusto dos Anjos é esse poeta que nasceu em 1884. Ele nasceu com o nome de Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos, lá no Engenho do Pau d'Arco, na Paraíba. Viveu por ali, né? Estudou e tal, passou por alguns perrengues na sua vida, como todo mundo. Estudou bastante, né? Publicou seu primeiro livro e único livro em vida em 1914, né? Ele publicou ali o Eu, pouco antes dele morrer, que ele também foi nomeado diretor do grupo escolar lá em Minas Gerais, para onde ele se mudou, e ele acabou morrendo lá meses mais tarde, né? Bem novinho, ele tinha o quê? 30 aninhos quando morreu, né? E os poetas do século XIX, eles viviam pouco realmente, eles eram muito entregues, muito boêmios, né? Muito desleixados com a saúde, e aí qualquer doença pegava ele de jeito, né? E naquela época eles morriam muito de pneumonia, de tuberculose. O Augusto dos Anjos morreu de pneumonia, como está escrito aqui. Eu quero que depois vocês leiam com atenção esse material, que vai estar todo lá para vocês, certo? Conheçam esse cara incrível, que foi o Augusto dos Anjos, certo? Nenhuma, né, assim, como eu falei, nenhuma definição é certa para Augusto dos Anjos. Uns acham que ele é do parnasianismo, pelo apego à forma, pelos temas que ele traz, ele é simbolista, mas alguns ainda o consideram
pré-modernistas, com os elementos de vanguarda, né, com os elementos à frente do seu tempo. Então, ele seria aí um poeta pré-modernista, iníciozinho do século. Mas nenhuma dessas definições podem classificar a obra deste poeta esplêndido. Sua poesia é chocante, inusitada, pessimista, melancólica, é bem gótica, assim, eu diria. Obcecada pela morte, é uma poesia repleta de termos científicos, médicos mesmo, né, de remédios, assim, ele é meio hipocondríaco, que ele fala muito de termos de remédios mesmo, de médicos. E muitas referências aí à decomposição da matéria, certo? Vamos ver mais uma poesia. Psicologia de um vencido. Ele diz assim, ó. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, ele vem aqui com essa psicologia de um vencido, né? Com os sentimentos que o cara que está entregue, que está vencido pelas circunstâncias da vida, né? Que já não aguenta mais viver, como é que se sente. Então, ele diz profundissimamente hipocondríaco. Eu já sou filho do carbono, do amoníaco, né? Que eu estou ali entregue a esses elementos que me mantêm vivo, né? E que o verme que vai me roer, que vai comer as minhas carnes, já está ali, à espreita, à espera para quando eu morrer, deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Muitos termos científicos, muita declaração de morte, muita declaração sobre decomposição da matéria do nosso corpo se juntando à terra. Esses são temas frequentes que a gente vai ver aí na poesia do Augusto dos Anjos, certo? Vocês podem e devem conhecer mais a fundo esse poeta. Amanhã nós vamos ter uma roda de leitura dos poemas. Eu vou levar alguns poemas para a gente ler e discutir. Mas antes eu gostaria que vocês bebessem dessa fonte, que vocês bebessem da água do Augusto dos Anjos. Vocês vão entrar nesses links aqui, ó. Tem 5 links com poemas, certo? Uma recitação do poema Psicologia do Vencido, que eu acabei de ler para vocês. Aqui tem uma explicação desse poema, que é daquele carinha lá do site 5 minutos, né, sobre um fator literário, que eu já passei para vocês, e ele é muito show, lá do Litera Brasil. Também tem outro poema, A Esperança, que está na voz do Cid Moreira, aquela voz, né, bem grave, bem expressiva. Um outro poema, o poema Negro, certo? E o último poema é O Lamento das Coisas, que é narrado por um site português, O Mundo dos Poemas. Muito bacana. Vamos conhecer esse autor, vocês não vão se arrepender. Como devolutiva, eu quero que vocês escolham um desses poemas, né? Ou Psicologia de Vencido, ou A Esperança, ou o Poema Negro, ou O Lamento das Coisas. Escolha um poema, publique lá no Instagram que você está assistindo o poema, pode ser só o print da tela mesmo, certo? Coloque uma frase sobre o que você sentiu, o que você acha do poema, né? Escreva uma frase sobre o poema e marque a gente colocando a hashtag lá do Augusto, hashtag Augusto dos Anjos, certo? Amanhã você leva o seu celularzinho,
com a publicação que você salvou e mostra para a gente, né? E eu vou replicar, lógico, e anotar quem fizer, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.